Desde o início do meu trabalho que eu recorro muito a objetos do cotidiano e que encontramos no espaço doméstico. Também se relaciona muito pelo facto de eu ter tido ateliê bastante tarde, enquanto artista. Não sou muito artista de ateliê, gosto de pensar as peças fora deste espaço, não tenho o hábito diário de vir para aqui experimentar, não é o meu processo de trabalho. As coisas funcionam todas na minha cabeça e depois venho para aqui fazê-las. E acho que ter trabalhado em casa durante tanto tempo também me fez olhar para esses objetos e trabalhar a partir deles. Às vezes eu quero trabalhar determinado objeto porque gosto do objeto ou determinado material porque gosto do material, mas nunca trabalho as coisas só porque gosto delas. As coisas têm que estar associadas ao conceito, sobre o que eu quero falar, me interessa. E, portanto, é sempre uma conjugação de fatores. É muito difícil falar de processo, porque eu estou sempre a trabalhar, eu estou sempre, mesmo no meu dia-a-dia, nas coisas banais que se fazem, eu estou sempre a pensar em peças e em... Por isso é que eu digo também que não sou muito artista de ateliê, porque eu quando venho para aqui já tenho a coisa pensada e, portanto, venho para aqui para fazer, para construir. Às vezes não sai exatamente como eu pensava, há sempre o erro, há a falha, que é bom. Isso que eu estou a fazer também, claro, leva a outras coisas, ao nascimento de outras coisas, mas o meu processo é um processo muito mental. Identidade cultural, social, sexual, foram sempre o core, digamos assim, de quase todos os meus trabalhos. Eu uso tudo. Eu não faço uma triagem daquilo que pode ser usado e que não pode ser usado. Eu acho que tudo o que existe, que é visível, é passível de ser usado como trabalho artístico. Pode ser uma música pop que me leva a fazer uma coisa, como pode ser uma coisa mais erudita. Ou seja, para mim não faz sentido isso, essa dicotomia entre alta e baixa cultura. Não, isso para mim não existe. Sempre que eu recorro a determinado objeto, ele não deixa de existir enquanto objeto e, portanto, tem a sua carga que todos nós lhe atribuímos porque o conhecemos, ele é reconhecível. Deixa de estar destituído da sua função, deixa de ter funcionalidade pela forma como eu o trabalho, mas ele continua a existir enquanto objeto. Esse objeto depois normalmente é combinado com outros objetos e essa combinação passa a ser outra coisa. São os mesmos, mas já não são os mesmos. A forma como eu os trabalho é diversificada, mas ao mesmo tempo não é. Há sempre esta ideia de cobrir o objeto, não para apagá-lo, mas construir um outro corpo por cima daquele corpo, uma espécie de travestismo, se quisermos. A exposição Luvas Brancas foi pensada durante o ano passado e foi um ano em que eu estava a finalizar a minha monografia de 20 anos. Isso fez-me olhar para trás e esse olhar para trás fez-me ver algumas peças que nunca tinham sido expostas, outras que tinham tido pouca visibilidade. Por isso é que a obra mais antiga era de 2001 até 2021, portanto tinha esse espectro temporal de 20 anos. Isso também faz sentido porque as coisas que eu faço agora não são assim tão afastadas, ou seja, as coisas estão todas interligadas. E a exposição teve como ponto de partida também um projeto que estava na gaveta desde 2005, 2006, não me recordo exatamente, que era uma notícia de jornal sobre um incêndio numa cavalariça e que um cavalo, só apenas um, tinha saído em chamas dessa cavalariça. E todos os outros tinham permanecido lá dentro e tinham morrido queimados. E isto fez-me pensar sempre que eu gostaria de fazer qualquer coisa a partir desta história. E é uma história de... Para mim era uma história de liberdade, ou seja, de liberdade ou de não liberdade, de alguém que se rende a essa ausência de liberdade. Todos os objetos, inclusive o vídeo, estavam relacionados não com essa história, o vídeo sim, mais diretamente, mas com essa ideia de liberdade individual, de construção de identidade, de género também.
E todas as peças, as mais antigas às mais recentes, enquadravam-se nesse campo. É uma exposição mais biográfica, talvez, do que muitas que eu tenho feito. Nisso relaciona-se mais com o meu trabalho mais antigo. É uma escultura que encerra uma narrativa, como muitas das que estavam presentes. É extremamente poética. Portanto, a ideia era a ideia de alguém que espera, e espera tanto tempo, que morre enquanto espera. Na verdade, essa peça eu comecei a pensá-la porque eu estou a trabalhar sobre algumas questões de bruxaria e paganismo para um projeto, que é uma coisa que me fascina de alguma forma. E essa peça inicialmente estava pensada para esse projeto, mas eu depois desloquei-a. É mesmo isso, é uma peça sobre a espera. E, portanto, a areia, o esqueleto, não é? Dos braços que permanecem, ou seja, a pessoa já se torna um objeto. E é mesmo isso, é uma peça poética. Não há... As duas cadeiras, portanto, o pano, não é? Ou seja, que da cadeira é como se fosse o tamanho de dois corpos, não é? E, portanto, é essa distância, não é? A distância entre dois corpos é uma peça sobre a distância entre duas pessoas. É um fantasma. Aquela peça é um fantasma. Aliás, muitas daquelas peças têm esse lado fantasmático para mim, mas aquela é mais evidente por ser branca, por ter a peça de roupa e ser feita a partir de uma camisola. Mas é uma ideia de fantasma enquanto não uma ideia de morte. Eu sei que é fácil associar à ideia de morte porque há um crânio, mas esta ideia de ser fantasma, mas estando vivo. Não tenho assim uma gama de cores muito alargada, com exceção de um projeto ou outro que já fiz em que, lá está, porque eu queria usar determinados materiais e esses materiais só existiam com umas cores muito fortes, os panos de cozinha e de limpeza e as esponjas de limpeza, etc. Mas normalmente a minha gama cromática é um pouco reduzida. O negro, sim, eu gosto muito de usar o negro, porque há sempre esta ideia de sombra no negro e agrada-me essa ideia de sombra. O filme é muito curto, é um vídeo muito curto. Eu gostei muito de voltar a trabalhar em vídeo, que era uma coisa que eu fazia no início e que depois parei totalmente. O vídeo é feito a partir de uma fotografia, portanto é um close-up de um cavalo, de um rosto do cavalo, e portanto o vídeo começa negro e a imagem aparece do cavalo e depois volta a desaparecer. E o olho do cavalo tem umas chamas em reflexo. Pronto. E depois há um texto em legendas, que é a partir de um poema do Allen Ginsberg, da década de 70. É um poema que foi muito importante para a comunidade homossexual na altura de São Francisco, que era onde ele residia. Foi muito importante para um certo espelho, uma certa afirmação de liberdade e de desejo, que se chama Please Master, e hoje é um poema que é dado nas universidades americanas, embora ainda com alguma controvérsia, porque é mais ou menos explícito. E eu retirei apenas algumas frases desse poema, que eram as que para mim estavam dando-lhe uma certa ambiguidade, ou seja, não há nada de explícito naquele vídeo, não temos uma pessoa, temos um animal. E o vídeo é aquilo que eu, passado estes anos todos, desde que vi aquela notícia em 2006, fiz a partir daquela notícia. Mas tornou-se uma coisa também mais poética e mais abstrata.